Entrou, né, velho? Que dificuldade. Consegui. Boa noite. Estava... Tá mudo? Tá ouvindo não, Raquel? Alô, Raquel? Tá ouvindo, Zé? Eu estou Tá a me ouvindo? ouvir. Sim. E Bom, você está-me a ouvir? tô ouvindo muito bem. Bom, começar aqui essa live. Ah, 15 minutinhos. Aqui, inicialmente, aqui, ó, mostrando um vinho português. Hoje é um vinho português. Mas é um blend. É um blend de uvas, e você está-me a ouvir? até encorpado um pouco. Inicialmente, gostaria de agradecer mais uma vez. Suspende a câmera. Certo. Gostaria de agradecer ao coletivo Paraíso Cênico aí pelas dicas técnicas de filmagem. Raquel também. Porque está de baixo para cima. Poxa, o pessoal fica... Um dia eu chego lá, um dia eu viro profissional. Gostaria de agradecer ao Wine Out Distribuidora, aí do Rio, que dá o apoio aqui às nossas lives. Quem tiver afim, entra no site da Wine Out, tem umas promoções. Você joga lá o cupom Lorena10, você tem 10% de desconto. Gostaria também que vocês dessem uma força aí ao pessoal do www.empec.com.br. Entra lá no site, faz a inscrição para receber lives, informações, cursos novos. Bom, gostaria de apresentar aí o professor José Augusto Paixão Coelho, vou chamá-lo de Zé Coelho, intimidade. O professor Zé Coelho é coordenador do curso de Engenharia Química do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa. O professor José Coelho vai bater um papo com a gente sobre ensino superior em Portugal, desafios no tempo de Covid. Zé Coelho, está contigo aí a palavra. Conversa aí comigo, que vai ter muita pergunta aí. E boa noite. Está-me a ouvir bem? Ouvindo muito bem. Pronto. Vou tentar falar devagar, não é, Fernando? Isso. Para você entender, principalmente você, como você é português, não, para não mandar para o Cacho-Dré. Cacho-Dré é difícil. Demorei 2 dias para entender o que era Cacho-Dré. Explica o pessoal o que é Cacho-Dré agora. Era uma estação de comboio. Vou explicar. É Cais do Sodré. Cais do Sodré. Então, o Zé Coelho, uma vez que eu estava com ele em Portugal, ele falou, estava aí o Eduardo Marques, ele falou, você vai para Cacho-Dré. Eu procurei Cacho-Dré durante 2 dias. E depois de 2 dias, ele me explicou que era Cais do Sodré. Então, pode começar a falar. Boa noite, Rodolfo. Boa noite. Ok, então vou falar devagar. É assim, fui apanhado um pouco de surpresa, quer dizer, quando o Fernando agradece o convite ao Fernando e ao patrocinador da parte dos vinhos. Ainda bem que há interesse em vinhos, é sempre bom. Pronto, hoje a engenharia química e vinhos penso que se calhar são compatíveis, são totalmente compatíveis, não é? Mas eu não vou falar um pouco vou falar um pouco de vinho, e vou começar por falar de um vinho português que estou neste momento a provar, vou mostrar o vinho e depois falarei um pouco da minha experiência, da experiência cá em Portugal. Penso que se estiverem cá portugueses a ouvir da zona de Portugal entenderão também os problemas que houve. Mas vou começar pela parte mais interessante, não é? Que é este vinho que tenho aqui. Não sei se conseguem ver o rótulo. Sim. Pessoa. É Pessoa. É o Pessoa. Portanto, este vinho Pessoa é um vinho que é uma iniciativa recente, é 2009. Portanto, é uma produção nova. É na zona do Douro, no norte de Portugal, numa zona denominada e marcada, e escolheram os heterónimos de Fernando Pessoa para fazer alguns vinhos. Este é o Pessoa. O Fernando Pessoa também disse-nos que tinha aqui algumas notas para não me esquecer de tudo, que boa é a vida, mas melhor é o vinho.
Isto foi uma palavra, uma frase de Fernando Pessoa. Boa é a vida, mas melhor é o vinho, ok? Com certeza. E também disse que tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é? E por isso nós estamos aqui todos um pouco a falar neste intercâmbio de longe, através do Atlântico, não é? E é sempre bom rever o Fernando, de longos contactos, há muito tempo, já há uns anos, agora já há uns anos que não nos vemos pessoalmente, não é? Isso. Mas tivemos vários anos de contactos permanentes, de viagens, e que foi ótimo. E a Bia foi tem muito quantos bom. anos agora? A Bia? O quê? Bia tá com quantos anos? A Bia vai fazer em agosto 25. Então nós não conhecemos há 24 anos. Não. É. Eu levava a Bia para o cinema com 2, 3 anos de idade para assistir aquele filme de criança. Sim, portanto, mas foi para aí há 20 anos? Não. 92, 93, Não. 94, por aí. Não, tu não temos os projetos de antes em 2000? Não foi 98, não? Não, 98, 2000. Foi 98. Acho que até 2000. Tá bom. Isto, vamos esquecer essa questão dos anos, senão isto fica um pouco caquético, não é? Pronto, estava a falar deste vinho. Este vinho essencialmente, portanto, tem o nome de Pessoa, é uma zona demarcada do Dão, ok? E tem o Fernando Pessoa tinha, eu espero que o Fernando não tenha isso, mas tinha pelo menos 3 heterónimos, não é? Que era o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e Álvaro de Campos, portanto, 3 heterónimos. Ele fez 3 biografias com 3 personagens, não é? Diferentes, que era ele próprio. Mas existem registros de pelo menos 70 assinaturas diferentes dele. Portanto, realmente foi uma figura a nível das artes e da literatura, que é muito importante em Portugal, não é? O que é que eu tinha aqui do vinho? Portanto, este Pessoa 2015, este é um terroir. Penso que quem percebe de vinhos sabe, se calhar melhor do que eu vou bebendo, vou percebendo, acima de tudo vou provando, não é? Principalmente provando, e gosto de realmente, eu e uns colegas meus, por acaso houve um colega meu que me pediu o link para entrar, mas pronto, passou-me. Portanto, é um terroir, é da região do Douro, da zona demarcada do Douro, tem um selo inclusive do Instituto de Vinhos do Porto, do Douro e Porto, não é? E é numa zona de microclima, e portanto, quando eu percebi o que era um terroir, tentei perceber o que era um terroir, não é? E o terroir, penso que a organização da definição melhor para um terroir foi a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que definiu, e eu vou ler, um terroir é conceito que remete a um espaço no qual se desenvolve um conhecimento coletivo das interações entre o ambiente físico e biológico e as práticas enológicas aplicadas, proporcionando características distintas aos produtos originais deste espaço. Não percebi nada. Não entendi nada. E isto foi o conceito da Organização Internacional do Vinho e da Vinha. No fundo, o terroir é uma palavra francesa que não tem tradução para mais nenhuma língua, não é? E realmente relaciona um microclima em determinadas zonas com o solo e com um determinado tipo de uva cá na zona. Portanto, só se dá bem naquela zona, só se produz naquela zona. Estas garrafas foram só produzidas 300 garrafas, ok? Em 2015 foram produzidas só 300 garrafas destas. E, portanto, foi o nascimento de um enólogo português, que é o Jorge Gonçalves, e uma empresa neste caso, sul-africana, que é extraordinário, não é? Como é que se chega, como é que os vinhos conseguem atravessar esta zona toda. Essencialmente, em relação ao vinho, é bastante bom, e curiosamente tem uma frase cá atrás que eu também não posso deixar de ler, que diz, e agora vou ler em inglês, talvez todos entendem depois a seguir o que é que eu vou dizer em português, não é? Está em inglês, diz: Do you know what saudade means? It is the kind of feeling you have when this bottle is gone. Portanto, se entende o que é que saudade significa, no fundo é, quando a garrafa acabar, é isso mesmo que isso está lá explícito. E, portanto, aproveitei tinha pensado noutro vinho, nesta primeira nossa interação, mas realmente encontrei este, ao entrar numa pessoa, que é sempre uma boa gente, não é? E
e aí pensei um pouco em falar também sobre o vinho e interações culturais, não é? Porque o vinho, no fundo, junta culturas e tem grandes interações culturais no sistema. Eu recordo que uma vez estava na Zona Norte, praticamente nesta zona do Douro, e estava numa zona que era a Quinta da Ferreirinha também. Não vou falar muito sobre a Ferreirinha, poderá ser noutra altura, daqui a um ano, uma coisa assim, poderia falar sobre a Ferreirinha. E que há uma estação de comboio, de trem, não é? Como vocês dizem, trem, uma estação de comboio que se chama Vesúvio. É uma estação, uma casinha branca, ponto, sem mais nada, uma casinha sem mais nada branca. Estava eu mais um casal, estávamos nós mais um casal, estávamos sentados ali a apreciar a Quinta, que fica mesmo junto ao Douro. É assim, se um dia pensarem em vir visitar as vindimas no Douro, em setembro, é uma época ótima, a partir de 10, 15 de setembro é uma época ótima para fazer um passeio no Douro, para se ver realmente aquelas encostas que são património mundial e para se ver as pessoas a trabalhar naquela altura e realmente é um espetáculo que, pronto, obviamente que noutros países também existe, não é? Noutras culturas também existe, mas é um espetáculo muito próprio. Então estávamos nós sentados na estação e de repente chega um comboio, daqueles trens mesmo antigos, e nós olhamos e se apanhássemos o comboio? Tínhamos o carro parado na estação, olhamos para o comboio, se sobrássemos o comboio, apanhamos o comboio. Foi daquelas coisas, entramos no comboio, não tínhamos bilhete, não tínhamos nada, entramos no comboio, no trem, e aí fizemos um percurso que vai desde aquela zona que era o Vesúvio, que era a Quinta do Vesúvio, a Quinta da Ferreirinha, que foi uma mulher de armas, foi uma mulher que no século XIX conseguiu enfrentar os industriais da vinha, portanto foi um caso notório também em Portugal. Há a Ferreirinha, que é a Dona Antónia, que é um porto muito bom também, vai ser mesmo vinho do Porto. Então, apanhamos o comboio e fizemos um percurso junto ao Douro, que o comboio vai sempre acompanhando as margens do rio, e fomos até ao Pinhão. O Pinhão é uma pequena vila, uma cidade, atualmente, que é onde recebe as pipas todas do vinho, da produção do vinho do Douro, o vinho de renome internacional do Douro. E depois aí essas pipas vêm para baixo, pelo Douro abaixo. Bom, isto a propósito porque com a garganta seca um bocadinho. Muito melhor. Isto a propósito da garrafa do Pessoa e que poderia levar a puxar muitas conversas. Isto são aqueles bois tipicamente do Alto Douro que carregam as pipas naqueles carros antigos. Agora já se vê pouco, mas ainda se consegue ver, em algumas alturas, com aqueles carros de madeira onde carregam as pipas e realmente é um vinho interessante. Eu também tenho a sorte de ter por baixo, onde eu moro atualmente, no prédio, tem uma loja de vinhos. Ela é engenheira química, ele era escriturário, e ela é engenheira química, e aí montaram uma loja de vinhos que chama-se Wine 9297, Wines 9297. E ela realmente, como o mundo é pequeno, inclusive, ela é cunhada do reitor da Universidade Nova de Lisboa. Não sei se você chegou alguma vez, eu já estive aqui várias vezes, que ele faz várias provas de vinho. Como Portugal é muito pequenino, não é? Acabamos por encontrar, às vezes, em vários sítios com relações totalmente diferentes, acabamos de encontrar pessoas muito diferentes que conhecemos. Portanto, esta loja de vinho, ela geralmente não vende aqueles vinhos mais comerciais que existem em todo o lado, nos grandes supermercados. Também tem alguns. Mas tem vinhos que vai buscar a determinadas colheitas, a determinados locais de venda, e também são um pouco mais caros, obviamente. Mas este não, este é um vinho que custou 5, pela qualidade que é bastante boa, custou 6 euros, portanto é um vinho de qualidade muito boa para a qualidade que é. Penso que eles estão a lançar-se no mercado e tentaram agora, para terem produzido poucas garrafas, tentaram produzir. O que é que eu queria falar um pouco? Nós, depois posso mandar ao Fernando alguns cursos de enologia, de enólogos que existem em Portugal, o grande centro. Há um curso entre a Universidade de Lisboa, Universidade do Porto e Coimbra, que é no ISA, no ISA, que é o Instituto Superior de Agronomia, onde realmente eles têm uma plantação de vinha e onde desenvolvem testes de vinho, portanto, onde eles fazem cultivo anualmente e depois esse cultivo, inclusive, produzem. Houve um ano que consegui arranjar uma garrafa, foi um evento raro. Eles depois produzem o próprio vinho, não é? E dão a determinadas pessoas, dão vinhos, esses vinhos durante alguns tempos. Muito bem, em relação aqui ao nosso problema, que estamos aqui a falar um pouco,
e que teve um grande desafio para a parte, principalmente de engenharia química e de cursos de engenharia e cursos que envolvem práticas, laboratórios, interface grande com os alunos, e que nós, de repente, no dia 10 de março, dizem-nos, vão para casa dar aulas. Estávamos todos lá, não é? Começou-se a adensar os problemas do Covid, resultante do Covid, e dia 10 de março, a volta de 10 de março, dizem-nos, vão para casa, as aulas tinham começado em fevereiro, no dia 25, 26 de fevereiro, tínhamos duas semanas e meia de aula, e de repente dizem-nos, vão para casa dar aulas. Bom, primeiro foi o caos, não é? Porque, assim, dizem-nos, tem uma plataforma para trabalhar, que se chama Zoom, que é da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é o Zoom, é tipo MeetGo, como o Google Meet, é no fundo como o Skype, só que nós tínhamos, através da nossa instituição, tínhamos acesso à plataforma de Borla, e tínhamos Borla grátis, e tínhamos também acesso, tínhamos acesso a licenças de longa duração, portanto conseguíamos estar tipo 4 horas ligados sem grandes problemas de a plataforma ir abaixo, o que foi ótimo. Agora, isso implicou uma reestruturação grande pela nossa parte, implicou a mentalização de irmos para casa, todos, não é? Fechar os laboratórios não começaram a abrir agora, portanto só agora vão começar a abrir os laboratórios, ok? E implicou-se, acima de tudo, para os nossos alunos, não é? Os nossos estudantes, de repente, deixaram de ter aquele contacto dia-a-dia de tirar a dúvida diretamente. Tirar a dúvida diretamente e a dúvida presencial. E outra coisa, não é? Que era sabermos se os estudantes tinham ou não um computador. E percebemos que, em alguns casos, nem todos tinham um computador, tinham uma câmara, um telemóvel e conseguiam, às vezes, acompanhar as aulas, mas havia outro problema que é a rede, não é? A internet. Nem todos têm, alguns dos nossos estudantes vivem com algumas dificuldades, nem todos têm uma internet, como eu tenho, felizmente, em que tenho praticamente tempo ilimitado de internet em casa, para os telemóveis, para o computador, etc, etc, não é? E, portanto, houve um problema grande de tentar adaptar-nos a esta estrutura, de tentar perceber se os nossos estudantes tinham capacidade para acompanhar as aulas. E houve alguns estudantes que apareceram, que saíram do circuito. Curiosamente, houve dois fenómenos que eu vou passar a explicar. Portanto, dava aulas de mestrado, mas também dava aulas da graduação, da primeira graduação da licenciatura, nós chamamos cá a licenciatura, que é o primeiro ciclo, não é? E aí, por exemplo, quando viemos para casa, o primeiro contacto, a primeira semana de aulas foi um pouco complicada, mas digamos que ao fim da primeira semana aquilo estabilizou, os alunos conseguiram ligar-se, nós conseguimos marcar as sessões, agendar e conseguiram funcionar. Agora, nós passamos a falar para um ecrã. Eu aqui estou a ver o Fernando, mas eu não vejo os outros que estão, quer dizer, vou vendo, passar aqui, o Medeiros FF78, a Bela CS Nascimento, etc. Vou vendo alguns nomes, mas acima de tudo, o que nos meteu ao fim de algum tempo uma complicação foi olharmos no computador, eu conseguia ver 25 quadradinhos, portanto assim como estou a ver aqui o Fernando conseguia ver no computador, conseguia ver 25 quadradinhos, mas geralmente para o sistema aguentar e não ir constantemente abaixo, eles tinham as câmaras desligadas. Portanto, havia 25 quadradinhos pretos, negros, não é? A dizer António, Maria, Mariana, Filipe. E isso foi, ao fim de algum tempo, tornou-se extremamente duro. Porque nós olhávamos para um ecrã cheio de quadradinhos pretos com o nome de pessoas e, portanto, tornou-se quase impessoal, não é? E depois os alunos que inicialmente aderiram muito bem, no primeiro mês isto correu muito bem. Eu tinha, geralmente nas aulas, portanto, vou falar da cadeira que tem mais alunos, que as aulas de mestrado têm menos alunos, têm 10, 12 alunos, é mais fácil controlar e falar, são mais adultos também já e tem outras formas. Tinha primeiro termodinâmica, ok? E a termodinâmica tinha, geralmente nas aulas tinha 35, 38 alunos nas aulas presenciais e quando vim para casa o meu espanto foi que eu passei até 75 alunos nas aulas de online. E esses 75 alunos eram os tais quadradinhos pretos que eu via ali e que foram-me acompanhando durante um mês, porque acima de tudo o que se pensou foi isto pela net é muito giro, é muito interessante, este contacto que estamos aqui a falar por e-mail, por vídeo, Zoom, por videoconferência, é muito engraçado, muito interessante. Só que tornou-se cansativo. Nós percebemos que nos fins de maio, meados de maio, de repente, os alunos eu tinha 70 e tal alunos, de repente passei a ter os mesmos que tinha anteriormente, 35, 38. Portanto, houve um pico. O que nós sentimos foi um pico de alunos em aderirem às novas tecnologias, que foi ótimo. Aliás, nas reuniões, eu estou numa comissão do Instituto para analisar os vários passos que está a acontecer, não é? E toda a gente dizia, isto é ótimo, eu tinha só 30 alunos, agora passei até 40, eu tinha só 35, passei até 70.
Os alunos aderiram em massa às novas tecnologias, mas ao fim de algum tempo perceberam que aquilo não era tão bonito como parecia. Ok? E, portanto, houve problemas realmente de incentivá-los, pomos perguntas online para eles responderem, mas não é fácil. Quando se está escondido por trás de um quadradinho preto com o nome António, não é? Você diz, António, responda-me aí esta pergunta. E de repente o António não responde. E você pergunta, mas você ainda está aí? Ou já está na casa de banho? Ou vou tomar café? Ok? E às tantas percebemos que dos 70 que estavam ali naqueles ecrãs pretos, se calhar só 35 é que ligavam a câmara e desapareciam dali. E nós sentimos isso, e depois começamos a pensar um pouco, não é? Você, quando está nas aulas, neste momento, de alunos, primeiro ano, pessoalmente, os mestrados não acontecem. Primeiro ano tem uma tentação muito grande de estar a tentar ver o telemóvel de baixo, mandar mensagem para não sei quem. Parece que é a pessoa mais importante do mundo, não é? Mandar uma mensagem que é impossível esperar mais 5 minutos que ela acabe, tem que mandar aquela mensagem, não é? E, portanto, percebeu-se que não se estava, se calhar, a chegar tão facilmente e tão bem ao fim dos primeiros 15, 20 dias, ou seja, primeiras 3 semanas em que foi um entusiasmo deles se ligarem, de nos verem pela internet, de nos verem por videoconferência, não é? Foi um entusiasmo grande, mas de repente percebemos que eles estavam lá, mas não estavam. Alguns deles não estavam. E quando nós perguntámos, Maria, Filipa, responda-me aí esta questão. O que é que acha deste ciclo termodinâmico? E era o silêncio total. E depois às tantas perguntas, mas alguém consegue responder? Alguém está aí desse lado que consegue responder? E via de vez em quando um que respondia. Isto é desesperante. É desesperante para nós, como professores, e acredita-me que seja desesperante para o aluno. O aluno, geralmente, eu tinha a câmara ligada, de vez em quando ligava a câmara, o aluno ainda me via, ainda me entendia, não é? Agora, quando nós temos um ecrã com 25 quadradinhos, mais 25, mais 25, para dar os 75 alunos, temos que andar sempre a passar o ecrã para ver os nossos alunos. E mais, alguns deles não tinham câmara, alguns deles dizem que não têm câmara, e depois dizem que não conseguem ligar a câmara, seja por que razão for, é difícil o contacto realmente. E agora ao fim, na última reunião que tivemos, já foi agora nos fins de maio, tenho colegas meus a dizer, voltemos às aulas presenciais, que isto por videoconferência é um inferno. Nós nunca sabemos quem está do outro lado. É o presidente de uma aula, mestrado, pedi para me ligarem a câmara. Disse, eu já não vos vejo aí às 4 semanas, eu já não sei quem vocês são, mostrem-me lá as vossas caras. E pronto, todos ligaram a câmara, mas estava a falar de 5, 7, 10 alunos e conseguimos falar no nível do mestrado. A nível da licenciatura, quando eu pedi do primeiro grau do termodinâmica, eu pedi, ligam lá as vossas câmaras. E o que eu vi foi meia dúzia de eles a ligar. Os outros diziam, não tem câmara, os outros nem disseram nada, são aqueles quadradinhos pretos que estão lá e não estão lá. Está lá só o nome deles, eles foram para outro sítio qualquer, foram dar uma curva, foram à cozinha, foram à casa de banho. E depois percebemos, portanto, na última reunião percebemos que realmente não estávamos a chegar tão bem como se desejaria aos alunos. Eles ficaram também cansados. Eles ficaram cansados também de nos verem constantemente, não é? Por videoconferência. E, portanto, nota-se neste momento um certo cansaço em relação às aulas teóricas e TPs. Porque em relação às práticas, nós tivemos que inventar. As práticas também tivemos que inventar. Já lá chegarei a explicar as práticas que nós fizemos, pelo menos na termodinâmica. e é tudo igual mesmo, somos todos iguais. E então aí, portanto, em relação a estas aulas teóricas e TPs, começámos a ficar cansados e pronto, neste momento as aulas irão acabar no fim de mais 10 dias, irão acabar as aulas, nosso semestre acaba agora, iremos ter exames e depois para o ano vamos ter que pensar em ver se tivermos um azar, vamos ter que ter aulas presenciais, nem que sejam 2 em 2 semanas, com vários grupos, etc, podemos falar. Porque o videoconferência é muito bonito, eles ficam entusiasmados, com grande entusiasmo nas primeiras 2, 3, 4 semanas, mas depois há um decaimento enorme, ok? Não há aquela pergunta-resposta, não há aquele esteja quieto, não... Assim, é ótimo, porque nós estamos a falar com um ecrã, não se ouve barulho nenhum. Às vezes ouvi-se os tais espanhóis lá por trás, eu dizia, desliga o microfone, fecha o microfone, ouvi música funk, desliga aí a música. Ou então eu silenciava todos, podia silenciar todos e silenciava todos. Mas foi uma experiência extremamente, para nós todos em Portugal, penso eu, não sei como é que o Brasil fez, mas nós neste momento foi uma experiência grande e percebemos que realmente a interação professor-aluno é extremamente importante.
E uma coisa é um aluno mestrado, um aluno de 2, 3 alunos de mestrado, outra coisa é um aluno, são 20, 30, 40, 50, 70 alunos numa sala. E aí as coisas mudam. Se não houver um encontro 15 a 15 dias, 33 semanas, presencialmente, eu penso que poderemos ter alguns problemas de interação e desmotivação acima de tudo. É muito difícil manter. Nós, por exemplo, eu fiz já um teste, vou fazer o segundo teste para a semana. Para fazer o teste, perdi uma semana a fazer um teste. Porque eu tive que pôr o teste na plataforma do Moodle e pensei, tenho 70 alunos. Eles vão a seguir, eu ponho na plataforma do Moodle e eles com o WhatsApp, quando tudo e mais alguma coisa, vão comunicar entre eles. Então, por exemplo, um ciclo termodinâmico, não é? Eu começava com o ciclo termodinâmico com Shannon, depois mudei para Argon, depois mudei para CO2, depois mudava as temperaturas de início, as temperaturas de fim, fiz para daquele ciclo que era praticamente igual, mudando condições iniciais e nome do gás, fiz para aí uns 10 perguntas e depois a plataforma permite-me baralhar as perguntas e as respostas. Isso é bom. Isso é muito engraçado, eu demorei uma semana a fazer isto. Eu estou a demorar 5 semanas para ver 70 testes. Porquê? Porque você tem, tive que construir uma folha de Excel com as respostas diferentes das diferentes perguntas, não é? E portanto foi uma trabalheira, estamos todos, eu passo o dia, não muito cedo, que isto para levantar cedo é mais difícil, mas das 10 da manhã às 10 da noite ou à meia-noite, se for possível, sentado. Houve uns dias que tive que sair depois de jantar e dar uma volta pela rua, passear, porque estávamos completamente saturados de estar em casa sentados. Como eu digo, qualquer dia estou como um macaco, né? Um calo cá na parte de trás, na parte de baixo, não é? E portanto tem uns grandes, obviamente tem vantagens, nós estamos em nossa casa, há algumas vantagens de facilidade de organizar a nossa vida, não há engarrafamentos. Eu costumava brincar quando iniciava a aula e só passado 5 minutos entrava um aluno e perguntava, então, perdeu o autocarro, estava muito trânsito, foi a fila, você perdeu-se na fila. E houve várias opções. Houve colegas nossos que fizeram gravações, okay? Começava aqui a ver agora, fizeram gravações. As gravações têm alguma também se pensou nas gravações. Houve colegas nossos que fizeram gravações, eu geralmente não tenho feito gravações. Houve um aluno outro que me pediu, por exemplo, houve um aluno que mal pediu, ele era militar, era um aluno da noite, um aluno já com mal umidade, era militar, andava a montar as tendas para campanha do Covid por o país e, portanto, ele uma vez pediu-me, professor, não vou poder assistir à sua aula, posso gravar a aula? Disse, sim senhores. Então dei-lhe permissão, gravou a aula, e ele gravou algumas aulas e algumas aulas foram gravadas. Agora, nós não somos profissionais da gravação, nós espontaneamente fazemos erros, não é? E alguns vídeos que nós vemos numa conferência, etc., que às vezes vimos erros, grande asneira que ele disse, grande erro que ele disse. A vida é uma pequena palavra no meio de um contexto e que, se quisermos ser maus, e nós sabemos que nós às vezes somos maus, todos nós temos um pouco de maldade no fundo, não é? Podemos pegar naqueles vídeos e começar a colocá-los no YouTube, etc., não é? A dizer, já viram este, já viram aquele. Eu normalmente, assim, eu a falar às vezes engano, não é? Vou dizer, consideras que o processo adiabático é disparate, era isotérmico, enganei, desculpa-se. Mas pronto, são pequenos erros que a pessoa pode corrigir na altura logo, ou não. Ok? Pode corrigir para no fim da aula, ou passar aí 15 minutos como o aluno diz. Professor, mas aquele você está a usar a equação para o processo isotérmico, está a falar no processo adiabático. Desculpa, estava ali, isso foi do outro exercício, esqueçam lá isso. Ok? E isso é diferente do que por gravações. Portanto, eu acho que as gravações sim são uma opção. Tem que se ter, na minha opinião, algum cuidado para, obviamente, ter em conta alguns erros. Eu, por exemplo, na minha plataforma, que é o nosso tempo, que é uma plataforma para os alunos consultarem os nossos apontamentos e isso, que é o Moodle, nós temos o Moodle, e, por exemplo, eu no início da UC ponho os apontamentos que eu coloco aqui não têm qualquer fim comercial e não substituem de forma alguma os livros de referência da disciplina. Okay? Põe sempre este anúncio para que eles não tenham noção, para que eles tenham noção plena que os meus apontamentos não substituem um bom livro, não é? E os bons livros têm erros. Eu leio versões do Atkins e encontro gralhas. Encontro gralhas de problemas no Atkins, num termodinâmica de fluidos, encontro gralhas nos livros. E, portanto, é esta parte mais humana, como todos nós podemos errar, não é? Todos nós podemos errar, que me preocupou ao longo deste tempo, agora neste confinamento. Portanto, como eu disse, desde dia 12 de março que estamos em casa. Vamos começar a voltar aos laboratórios agora, mas só vamos voltar com os alunos de mestrado. Portanto, os alunos do primeiro ciclo, da primeira graduação, não vão ter aulas presenciais este semestre. Garganta seca.
não vão ter aulas presenciais este semestre, o que é pela primeira vez na vida deles e nossa. Só que também pensámos que um semestre numa vida não é nada, não é? Eu penso que nós aprendemos a relativar muito com esta experiência e com esta pandemia, vamos ser realistas na pandemia, acabámos por relativar muito a nossa vida. Acho que alguns de nós pensámos em alterar, inclusive, modos de vida, se calhar, não é? Porque um semestre na vida deles, é assim, eles vão copiar mais no teste, ok, em vez de terem 10, têm 12, qual é o problema? Assim, não tem problema também às vezes, vocês podem copiar mais ou menos no presencialmente, não é? Desde que eu me sinta bem, honestamente acho que dei a mesma oportunidade aos alunos e que eles reconheçam isso e penso que isso vão reconhecer. Eu estou a acabar de ver agora os testes de termodinâmica, tenho que lançar as notas até depois de amanhã e as notas não são nada famosas, ou seja, para o primeiro teste, por exemplo, dos 70 alunos tenho para aí 25 com nota positiva, o resto negativa. Porque também eu fiz o teste em 3 partes. A primeira parte é a resposta múltipla cruzinha. 20 perguntas, tem 25 minutos. Aí fecha a plataforma. Se não responderem, fechou, não consegue responder mais. Isso foi o caos. Eu estava habituado, no fundo, a ter uma folha com as perguntas todas. Travou. Tudo bem. Para fazer o teste. Segunda parte 1 hora e segunda parte outra hora. Não é? Com perguntas diferentes, perguntas baralhadas, com respostas baralhadas. Okay? Nas respostas múltiplas eu pensei que toda a gente tivesse que valia 7 valores. Pensei, isto está tudo certo, a seguir passa tudo. Não, a nossa mais objetiva nas respostas múltiplas foram 4,5. Okay? A média foi 2,5. Em 7, a média foi 2,5, portanto não foi positiva. Porque perguntavam baralhadas, não sei se tentaram comunicar entre eles, não pensaram, baralharam e, portanto, a média foi 2,5 nessa primeira parte. E, portanto, só a realização dos testes dá-nos, não é 2 vezes, dá-nos 4 vezes mais trabalho atualmente do que fazer um teste em papel, integrado. E, eventualmente, reconheço para os alunos que foi um esforço muito grande também adaptar-se a essa nova realidade. Né? E por isso também agora temos feito algumas diligências, pequenos trabalhos para dar nota, para poder ajudá-los também nesse ponto. Isto o tempo passa, não é? E em relação às práticas nós para a termodinâmica tivemos uma coisa. Toda a gente dizia, sem práticas vamos morrer, como é que se vai trabalhar, então vamos fazer práticas para os laboratórios, o que é que nós vamos fazer, etc. O que é que fizemos? Fomos ao laboratório, fizemos as experiências, disponibilizamos os vídeos online, ok? No site da OC, no Moodle, disponibilizamos os vídeos online, fizemos um pequeno questionário sobre o vídeo, portanto, sobre a técnica experimental e o vídeo, um pequeno questionário, e fizemos a seguir um relatório. Façam um relatório sobre o que vocês viram e discutam o que é que viram e o que é que têm que fazer. Portanto, essa forma de ultrapassámos. Houve várias opções, houve várias pessoas que uns desistiram da prática, outros desistiram de... Nós não fizemos as gravações do vídeo com as nossas câmaras, não é? Nossas câmaras normais. Fizemos os trabalhos experimentais. O professor Nelson Nunes fez isso também com ele e disponibilizamos os vídeos da experiência com um questionário de início, no questionário no fim, responde ao questionário do que é que viu, traz. Ok, agora vamos dar estes dados. Tem estes dados para trabalhar. Calor de solução, equações de gases perfeitos, tem estes dados. Agora trabalho e faço o relatório. Foi a opção que tomámos, por exemplo, para as práticas e que foi seguido. Quando é a parte computacional é mais fácil, não é? Aí você manda os problemas. Não é mais fácil, porque nós tínhamos o problema que é o WISES. Nós usamos cá o WISES ou outro programa semelhante que tenham para trabalhar, não é? Não sei se vocês aí usam o WISES, se usam o... Qual é o outro do grupo? Zé, tem pergunta, viu? Ok. Eu vou já calar. Pronto, com o WISES, isso também é um problema, é que nós tínhamos licença de campus e tivemos que, e não disse nunca isto na minha vida, nunca piratear a licença para os alunos poderem lá para casa poder trabalhar. Ok? Porque uma coisa é trabalhar no campus, outra coisa é trabalhar fora do campus. E pronto, foi esta a questão que, resumindo rapidamente, foi o que nós tivemos. Perguntas? Vou beber mais um bocadinho para secar a garganta. Tem alguns comentários e algumas perguntas, né? Primeiro, vou falar o seguinte, vou traduzir algumas palavras. Telemóvel
é celular. Ecrã é tela. Gira é legal. Casa de banho, banheiro. Então, após traduzir, aí vem algumas perguntas. Você se lembra de Dudu, né? Sim. Então, ele falou aqui, ó, o Zé continua o mesmo falante e envolvente de sempre. Ele lembra do pernil de porco que me fizeram passar vergonha? Lembra? No restaurante que ele foi com faca e garfo, e aí o pernil lá voou, né? Aí ele estava lembrando aqui. Ele também está online, não consegui perceber se ele estava online. Está online. Ele está online? Pergunta aqui, já voltou ao normal as aulas, a rotina? Não. A nível das engenharias, e estou a falar não só do meu instituto, como outras escolas de referência em Portugal, como a FEUP, como o Técnico, no Estado de Lisboa, etc., etc., no Estado de Nova, portanto, escolas de referência na engenharia, optaram por não voltar este semestre. Portanto, todas as aulas e todos os exames vão ser feitos online. Está-se a programar para voltar só em setembro. Ok? Houve escolas, por exemplo, na minha escola houve escolas que voltaram, por exemplo, a escola de dança, o meu instituto tem a parte das ciências, tem a parte da economia, tem a parte das artes. A parte das artes, a música e a dança voltou. Mas eles são 100 alunos, quer dizer, eles podem se pôr que 5 numa sala, 5 noutra sala, eles são muito poucos alunos, não é? Mas a dança por exemplo, isto voltou. Uma pergunta aqui que fizesse, você respondeu, né? Quais os maiores desafios nessa forma de ensinar? Isso aí você já respondeu. É conseguir agarrar os alunos com o tempo. Aí tem uma pergunta aqui que ele endereçou a nós dois. No novo normal, como será a interação universidade-empresas? Isso é um problema difícil de responder, não é? Algumas das coisas que nós fazíamos, que trabalhávamos com as empresas, por exemplo, há um laboratório que neste momento já voltou a semana passada, porque realmente tinha um projeto com uma empresa e estavam a pedir novos dados, não é? E portanto esse voltou. Eu penso que nada voltará a ser como de antes. Penso que a videoconferência vai ser usada mais do que se usava anteriormente. O Skype, o Google Meet, outras coisas, o Zoom, todas essas plataformas vão ser usadas mais, não é? Agora, não sei se eu consigo responder diretamente a isso, qual é a interação universidade-empresa, como é que vai funcionar. Penso que a parte da engenharia vai sempre precisar de muitos contactos pessoais. Eu tenho um projeto agora europeu e vamos ter uma reunião cá em setembro, espero eu, que estou a organizar a reunião em Portugal este ano, e vem cá, estou com o Mariano. Você conhece o Mariano de Saragossa? Não sei se conhece o Mariano de Saragossa, trabalha na parte de simulação, e foi um projeto europeu. E eles, com a Dinamarca, com o Maximiliano Henrique da Dinamarca, Universidade da Dinamarca, com os ingleses, com os franceses, com os gregos, com os búlgaros, e estamos a pensar em vir cá. E, por exemplo, o Gani vai dar uma palestra o Gani já disse que vinha dar uma palestra nesta reunião de grupo do projeto. Né? Somos 10 países, portanto, só nós os 10, se derem 2, somos 20 ou 30 pessoas. Pronto, e só que o Gani disse, eu dou a palestra, mas por videoconferência. Ok? E nós aceitámos, tudo bem. Portanto, a ideia é fazer, por exemplo, uma reunião mista. Ok? Os que puderem viajar, nós não sabemos se os gregos, há um grupo grego de pátras, não sabemos se conseguem vir. Por exemplo, neste momento é muito difícil prever o que é que, como eu digo, vamos ver um dia de cada vez. E vamos ver o dia bem, não nos vamos preocupar com o dia da manhã, quer dizer, podemos preocupar a partir da meia-noite, mas até lá deixa andar. E portanto vamos tentar, já falei com o coordenador do projeto que é a Dinamarca, eu sou o organizador, é o Paulo, o Henrique Matos, estamos nesse projeto ao Henrique Matos, e dissemos que a hipótese é trabalharmos em misto, em sistema misto. Os que puderem vir, venham, serão bem recebidos, teremos sala para 20 pessoas, 25 pessoas sem problemas nenhum, estamos a uma reunião do grupo, do projeto. Temos uma sala para 20 pessoas, que é na sala do Jean Monnet, da Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia, como isto é um projeto europeu, disponibilizaram a sala ali na Zona Baixa de Lisboa. E damos a sala gratuitamente. E portanto, a ideia é, por exemplo, as palestras, convidamos uma pessoa ou duas, com o Henrique, entretanto, e o Maximiliano convidaram o Gani,
e ele vai dar uma palestra por videoconferência. E pronto, e poderá estar ligado, inclusive podemos deixar os ecrãs ligados e ele assistir. É o que podemos dizer. Na minha opinião, eu acho que vai facilitar, né, a interação universidade-empresa. Eu tenho feito várias reuniões com empresas aqui, tem surtido efeito. Eu acho que o Dudu escreveu isso aí, vai encurtar a distância, eu acho que vai facilitar em termos de interação universidade-empresa. O grande problema é a parte experimental, sempre vai ser. No meu caso aqui, minhas aulas são teórico-computacionais, né? Eu não me preocupo muito com o aluno. Eu chego no primeiro dia de aula e falo o seguinte, ó, vocês têm que estudar, velho. Eu vou dar um assunto, estou aqui à disposição. Se você não estudar, vai ser pior para você, você vai ser um péssimo profissional. Você vai entrar na empresa, vai ser demitido um ano depois, porque você não vai ter competência naquela área. Então, estude se quiser, pô. Eu estou aqui para ensinar. E vocês estão para estudar. Eu sou menos paternalista, né? Nesse ponto. Eu digo, se vire, estude, vá ler o livro. Às vezes o menino pergunta assim, tem dúvida? Eu digo, rapaz, eu não sei esse assunto não, vai ler o livro. Aí na outra aula eu discuto, né? Mas eu sou assim, pô, esse trabalho, eu já fiz isso, botar várias provas, dá um trabalho desgraçado para a gente. Outra coisa é o seguinte, você falou que livro de termodinâmica tem muito erro. Valeu, Vanessa, traduzido, que está excelente. Sim. Você não usou traduzido. É um livro de referência que eu coloco para eles consultarem. Mas sabe que as novas gerações são muito bonitas, eu gosto muito das novas gerações, mas têm alguma dificuldade em ir olhar para um livro. Eu penso que o contacto imediato, o SMS vulgarizou muita coisa e eu digo, consultem um livro, vão ver o livro, os exercícios que eles dão não são suficientes. Mesmo pegam um livro, vejam só os exercícios, vejam só os resolvidos. Vejam só os que estão lá resolvidos. Se não querem resolver nenhum, vejam só os que estão lá resolvidos. Mas é difícil incentivar a alunos, a estudantes que nitidamente fazem isso, mas digamos que 30 e tal % é complicado. Você sabe quem traduziu Vanessa? Quem? Eu e o Marcos. Não sei, não. Foi. Aí. Qual foi? De que ano? Essa última agora. Não vi ainda. Pô, e aí você não está dando apoio? Você não diz nada. Pô, você não diz nada? Inglês, né? Pega em português que não tem erro. O inglês deve ter, pô. Vou procurar aqui. Tá bom. Agora, Diga. Esse é o novo normal, eu acho que vai melhorar. Tem um pessoal aqui que falou aqui, ó, 6 euros para quem ganha 10 mil euros, está melhor do que no Brasil. Você comprar um vinho aí por 6 euros, para quem ganha 10 mil euros, está melhor que no Brasil. Travou lá o Zé. Voltou, Zé? Pronto. O pessoal está falando aqui, ainda bem que... Fernando, estou a perder o seu contato. Né? Alô, está ouvindo? Está ouvindo? Estás a ouvir? Está ouvindo? Eu estou a ouvir, aos soluços, um pouco intercalado. O pessoal tem que... O Dudu mandou para você aqui, ó. Tem que pagar a internet, Zé. Não, a minha internet está a funcionar bem. Parece que está a funcionar bem. Tudo é constante. O Dudu está aí a mandar vir, está tudo a ver. Olha, já agora há uma cadeira. Eu vou estar aqui a olhar para o vinho e para a lágrima do vinho. Há uma cadeira que eu dou que é a química das superfícies. Está a ouvir? Estou ouvindo. Ou é deste lado ou desse lado. Está-me a ouvir, Fernando? Estou ouvindo bem. Pronto. Que é a química das superfícies e uma das aulas que eu começo exatamente que é com a lágrima do vinho. Com a tensão superficial e por que razão o vinho faz esta lágrima. Não é? Explica o fenómeno, não é? O fenómeno da tensão superficial e, no fundo, da ascensão do álcool em relação à água do vinho, não é? E cria, no fundo, esta diferença de lágrima. Portanto, um vinho muito lacrimejante tem algum teor alcoólico, não é? Tem um teor alcoólico possivelmente acima de 12% pelo menos, não é? E, portanto, este tem 13 e tal já, mas faz uma lágrima muito boa. A lágrima é
esta escorrência do vinho. Está uma lágrima muito boa. Este vinho surpreendeu-me. A minha vizinha recomendou-me, que eu tinha pedido, quero um vinho assim. E ela recomendou-me, mas faz uma lágrima simplesmente espetacular. Não sei se conseguem ver, mas faz completamente um lacrimejar, nós chamamos de lacrimejar, enorme. Ok? Tinha que ser bom, né, pô? Pessoa. Continua as perguntas. Continua aí com as perguntas. Bom, e aí, volta. Bom, você falou que em setembro, que começa o período aí, as aulas vão ser presenciais, é isso? A previsão é isso? Sim, está-se em discussão, as várias universidades estão a discutir e eventualmente fazer uma coisa mista. Ou seja, teóricas poderem ser videoconferência, laboratórios, voltar aos laboratórios definitivamente, a não ser que haja uma grande catástrofe, voltar aos laboratórios, as aulas laboratoriais serão presenciais. As TPs também pode ser misto, umas presenciais, outras por videoconferência. O que é que isto quer dizer? Nós temos todas as semanas TP, podemos estar tipo 2 semanas em TP por videoconferência. Aí, ao fim de 2 semanas, tentar arranjar uma sala em que se possam espaçar os alunos para poder falar com eles presencialmente. Okay? Portanto, a ideia que está a ser discutida é esta. Obviamente, as coisas melhorarem muito, mas temos que nos preparar para o pior, não é? E depois, é assim, você sabe, não tem noção disso, mas, por exemplo, quer nas grandes universidades, neste momento, a idade dos professores é razoável, infelizmente. Ou seja, a renovação nas universidades portuguesas não é muito grande. E temos universidades com a idade média dos professores. A Universidade de Lisboa, a Faculdade de Ciências, por exemplo, tinha média de 62 anos. Portanto, são pessoas já que têm algum risco acrescido. Não é? Tem algum risco acrescido. E, portanto, isso leva as pessoas a tentarem se resguardar um pouco. Mas, portanto, pensa-se arrancar com as aulas laboratoriais e se não passarão a ser por videoconferência como estão a ser atualmente neste momento. Depende muito da evolução. O pessoal está perguntando se as universidades ou as instituições de ensino de Portugal estão trabalhando em conjunto nos protocolos para retorno. Ou está descentralizado. Ou cada universidade está por si. Porque em relação... para voltar. Não estamos a trabalhar... Infelizmente não estamos a trabalhar em conjunto. Mas penso que quer dizer, ao Conselho de Reitores, que vai dando algumas ordens, algumas diretivas, mas cada universidade está a tomar a sua decisão. Agora vamos ser realistas. Como eu digo, quando as grandes universidades, tipo FEUP, okay? Faculdade de Engenharia do Porto, estou a falar na parte da engenharia, ou a Faculdade do Porto, ou outras como o Técnico, o Instituto Técnico de Lisboa, uma nova, decidirem, vamos fazer isto. Muita gente é capaz de ir atrás, não é? Mas, por exemplo, eu sei também que a nível das pequenas universidades, que têm poucos alunos, estão a tentar regressar este mês, para aproveitarem os 19, 20 dias deste mês de junho, ainda para fazerem, por exemplo, aulas laboratoriais. Eu tenho um colega meu que está numa pequena universidade em Tomar, onde é que era a Ordem dos Templários, e ele, outro dia, tivemos um encontro do CQED, que é o Centro de Investigação de Química na Universidade de Lisboa, que eu faço parte, e aí ele disse-me que estava a regressar esta semana para começar a dar aulas durante 15 dias, aulas laboratoriais, só 15 dias de aulas de laboratórios. Ok? Portanto, mas não há uma posição conjunta. Embora, como eu disse, não há uma posição conjunta. A última pergunta que eu acho é modelo de ensino. Esse modelo de ensino será padrão a partir de agora? Foi o Fernando. É geral, né? Você quer que eu responda? Não percebi a pergunta. Não ouvi a pergunta, Fernando, desculpa. Se esse modelo de ensino à distância, via computador tal, é o padrão pós-Covid? Sim. Cá em Portugal está a ser usado como padrão. Como eu disse, eu penso que exceto, a grande exceção, em que tentaram regressar mais cedo, são as escolas de artes, não é? A música e a dança, essencialmente, mas todos os outros estão
Eu sei disso porque nós temos o nosso instituto, é o Instituto de Engenharia, mas curiosamente temos neste momento lá a escola de dança dentro do nosso instituto, porque eles estavam numa o que vai dar um ar completamente diferente ao instituto, não é? Nós éramos todos mais direitinhos, mais certinhos, e o pessoal de dança chega lá, espoja-se na relva, deita-se na relva, dança no meio da rua, dança no meio do pátio. Foi engraçado. Mas porque eles são 120 alunos, cerca de 120 alunos, e o edifício que eles tinham, que ocupavam no edifício antigo, e com temporais de inverno do ano passado, começou a ruir. E aí nós, como faziam parte da mesma instituição, não é? Foram para lá, nós arranjámos espaço, tínhamos salas, disponibilizámos salas, porque temos que montar algumas salas, foi montar algumas salas por causa do chão, então para a parte da dança, de algum tipo de dança, foi montado um chão especial, e aí eles estão lá. E, portanto, eu sei que eles já regressaram. Portanto, a dança, a música, etc., regressaram. Tem uma pergunta, mais duas perguntas aí. Quanto aos prazos de defesa de tese, foram prorrogados, Marisa? Nós teoricamente foram. Nós tínhamos discussões, em princípio a tese teria que ser entregue, por exemplo, no meu caso, tem um aluno no mestrado também este ano, teria que ser entregue até 30 de setembro e foram adiados completamente para 30 de janeiro. 30 de janeiro, portanto houve um adiamento grande. Entendi. Tem um que pergunta assim, que vinhos estão tomando? Eu estou tomando um blend português chamado Taco. Chamando quem? Tacos? Taco. Eu comprei, eu ganhei especialmente para beber contigo aqui, um vinho português. Depois que eu vi que era um blend de uvas. E o Zé está tomando um vinho novo chamado Pessoa. Pessoa. Pessoa, aí. Só foram feitas 300 garrafas. Não é nada... A qualidade parece muito boa. Achei muito bom. Como eu digo, uma boa lágrima, não é? Aí quando eu digo isto, meus alunos dizem todos, por que você não trouxe uma garrafa de vinho para a aula? Aí era mais interessante a aula, fazer uma garrafa de vinho ou para a aula, não é? E eu digo sempre, no próximo ano eu trago. Da atenção superficial, qual a atenção superficial? E aí, Zé, o Dudu está mandando um abração. Um abraço também para ele. E lembrança para as meninas aí, né? Paula, Bia. Tá bom, obrigado. E precisamente tudo para bem, para casa. Aqui nós temos 3 minutos. 3 minutos aí. Se você quiser falar tudo bem. Para fechar. Não, só quero dizer que espero que tenham entendido, percebido um pouco. Não tenha sido muito rápido. Às vezes começo a falar. Às vezes consigo estar num jantar com amigos e estou calado praticamente o jantar todo. Não sou, digamos... Pode pensar que falo muito, mas se calhar o Fernando conhece-me também um pouco e não falo muito. Mas quando começa a falar, as conversas puxam, não é? Sempre mais cerejas, como sempre mais uma, não é? Cereja, nós comemos sempre mais uma cerejazinha, não é? E portanto vamos começando a falar sobre, foi um prazer, agradeço ao Fernando esta oportunidade excepcional que me deu de falar para o outro lado do Atlântico, é sempre um prazer. Eu estava a pensar agora, por exemplo, que eu estive aí o ano passado, só que não consegui, infelizmente, nem à Bahia nem ao Rio, não é? Eu estive em Curitiba, ao abrigo do projeto, do tal projeto. E aí, o que me preocupava aí é que quando acontece alguma coisa mal, quando acontece algo de mal, diz, pá, Deus não está connosco. Vocês sempre, Deus não está connosco. E em Curitiba eles diziam, o Corinthians não ganha e a culpa é do Jesus. E aí eu não entendia porquê. A culpa é de Jesus, mas é Deus e Jesus tem a culpa de tudo, tem o diabo não tem culpa de nada. Está a entender? Pronto, foi um prazer, é sempre um prazer falar, ir ao Brasil, perceber a imensidão que é o país, a imensidão cultural que vocês têm e que pronto, ao longo destes tempos eu tive a oportunidade de conhecer, né, da Bahia, do Rio, de Curitiba já. Adorei o Foz do Iguaçu, é simplesmente extraordinário, não é? É simplesmente uma das maravilhas do mundo. E será sempre um prazer receber-vos cá, quando puderem vir, e os outros participantes estejam à vontade para me contactar, se um dia vier em Portugal, terei prazer cá em receber e acompanhar, e me beber um vinho do Porto, pelo menos. Com certeza estarei aí. Irei naquela casa de... Qual é aquela casa? Como é o nome dela? Sim. Aquela que a gente vai sempre. Sim. Meu nome de Fados, aquela de Fados. É Ferreira, né? Ah, sim. Aquela que eu gosto. É impressionante. Eu penso no Brasil é mais difícil. Vocês são muitos. Eu quando agora a última vez que vocês dizia, esqueçam lá o acordo ortográfico, que isso não existe. Eles são 210 milhões, nós somos 10 milhões, esqueçam lá essa história do acordo ortográfico. Cada um fala como quer e ponto final. Pronto. Cada um vai falar como quiser e ponto final.